Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento aqui às nossas resoluções de questões de concursos anteriores do sistema Petrobras, tendo em vista que estamos aí muito próximos ao novo concurso, né, ou às provas do novo concurso da Petrobras para nível técnico, tá? Bem, questão aí Sebrasp, estilo Sebrasp, né, ou seja, certo ou errado, que estaremos resolvendo aqui neste vídeo, tá? Mas desde o início já gostaria de pedir que você deixasse o seu like, aqui é muito importante, tá? Para que você sinalize para o YouTube que você gosta do tipo de conteúdo que nós oferecemos aqui e continue te recomendando os nossos vídeos. E é muito importante também, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal e ative as notificações para que assim que nós postarmos novos vídeos, você consiga aí prosseguir com seus estudos quando o YouTube sinalizar a você que nós subimos um novo vídeo, beleza? Galera, então, sem mais delongas, tá? Questãozinha aí que vai cair na sua prova, técnico e mecânica, você técnico de projetos da área mecânica, tá? Outras áreas também podem cair, mas para essas duas áreas com certeza vai cair uma questão dessa aqui, questão de elemento de máquina, de relação de transmissão, tá? E nesse caso aqui, vamos falar aí sobre relação de transmissão entre polias e correias, tá? Onde é dito o seguinte: as correias são elementos mecânicos utilizados normalmente em conjunto com polias motoras ou condutoras na transmissão de movimento e força. Com relação ao sistema de transmissão apresentado acima, julgue os itens que se seguem, tá? Então é muito importante que você leve em consideração que ele está fazendo análise desse sistema aí que está sendo apresentado, tá? Isso faz toda a diferença, obviamente, porque o examinador pode elaborar uma questão ali pegadinha. E a CESP, ou hoje chamada de Sebrasp, com certeza vai fazer isso, tá? Porque ela é especialista em fazer isso, tá? Ela vai tentar enganar o candidato. Ela faz uma prova sempre no estilo pegadinha. Questão de número 125, onde é dito o seguinte: o emprego da correia trapezoidal é preferível ao da correia plana. Então você consegue observar que ele está estabelecendo uma relação, tá, entre dois tipos de correias, no caso a correia trapezoidal e a correia plana. Nesse caso ele está falando que nós devemos aplicar a correia trapezoidal, ou seja, dar preferência à aplicação dela, porque permite o uso de polias bem próximas, né? Então existe alguma diferença ali na escolha de correias quando as polias estão próximas ou mais distanciadas? Existe essa diferença? É isso que ele quer saber. Veja, que o emprego da correia trapezoidal, né, também chamada ali de correia em V, é preferível ao da correia plana. Por quê? Por alguns motivos. Citarei os principais. Bem, praticamente não apresenta o deslizamento, que é muito importante na transmissão entre correias e polias. Permite o uso de polias bem próximas. Inclusive eu destaquei de vermelho porque isso é uma característica, tá? Justamente porque você deve dar preferência, ou quando você deve dar preferência nas correias trapezoidais. E também elimina os ruídos e os choques típicos das correias emendadas, né? Que no caso ali são as correias do tipo planas. Se você ainda não teve contato com esse tipo de elemento de máquinas na indústria, eu sei que muitos alunos não tiveram contato com todos os elementos ali que são apresentados no curso técnico, então eu trouxe aqui a representação, tá? O desenho esquemático de como seria essas correias, tanto a correia trapezoidal quanto a correia plana, ok? Portanto, a questão de número 125 está correta, é isso mesmo. Vamos para a próxima questão, questão agora de número 126, onde ele diz o seguinte: uma vantagem do uso da correia plana é a eliminação dos ruídos e dos choques provocados por emendas. Então aqui nós já estamos entrando naquela parte de vantagens e desvantagens, que é quando o examinador ele quer que você saiba as características, né, de cada uma dessas correias e obviamente as suas aplicabilidades. Como nós vimos na questão anterior, na verdade é o emprego da correia trapezoidal, já vimos isso anteriormente, né? Ou também chamada ali em V, que é preferível ao da correia plana. Por quê?
Bem, praticamente não apresenta deslizamento, permite o uso de polias bem próximas e aqui ele elimina os ruídos, então é correia trapezoidal e também vai eliminar os choques que são típicos justamente ali da correia plana ou das correias planas. Portanto, a questão de número 126 está completamente equivocada, então ela está errada. Próxima questão, questão de número 127. A correia dentada é utilizada para os casos em que somente pequenos deslizamentos são permitidos no movimento de transmissão. Bem, se você ainda não conhece a correia dentada, é essa aqui, tá? E veja, pessoal, que a correia dentada ela é utilizada justamente para os casos em que não se pode ter nenhum deslizamento, como, por exemplo, caso típico, no comando ali de válvulas de automóvel. A gente não pode ter deslizamento. Nesse caso, a gente utiliza a correia dentada. Portanto, está errada a questão de número 127, porque aqui ele fala sobre pequenos deslizamentos, que seriam, no caso, permitidos. E aqui não podemos ter nenhum tipo de deslizamento, ok? Então, uma dica para a sua prova, eu já citei isso aqui, mas reforço, bastante cuidado, tá? Com os advérbios, com palavrinhas, né, que destacam o sentido, né, digamos assim. Sempre, nunca, jamais, tá? Somente. Normalmente, tá? Essas questões estarão ali equivocadas, tá? Como é o caso da questão de número 127. Questão de número 128. O desenho apresentado acima mostra um conjunto de transmissão com sentido direto de rotação. Né? Então, outro assunto que é abordado, outro assunto que é analisado ali no estudo das polias e correias também é o sentido. Nesse caso, ele está falando que é o sentido direto. Bem, na transmissão por polias e correias, a maneira como a correia é colocada determina o sentido de rotação das polias. Tá? Então, a gente tem três tipos básicos aí de transmissão, né? Que seria ali o sentido direto, que é justamente o que é apresentado na questão, né? Onde a correia fica reta e as polias têm o mesmo sentido de rotação. Também temos o sentido de rotação inverso, onde a correia fica cruzada e o sentido de rotação das polias inverte-se, ok? E temos também a transmissão de rotação entre os eixos não paralelos, que, como o próprio nome já diz, os eixos não estão paralelos entre si, como você consegue verificar. Portanto, está correta a questão de número 128. E para finalizarmos, questão aqui de número 129, tá? Então a sua prova ela vai vir assim, a banca vai cobrar um assunto e normalmente vão vir ali de 4, 5, 6 questões ou pode vir até mais, tá? Mas normalmente ficam entre esses números aí. Aonde é dito o seguinte, que a relação de transmissão entre polias e correias planas deve obedecer ao limite de 10, de forma que o funcionamento do conjunto seja perfeito, tá? Então, outra questão aqui que a banca está tentando induzir o candidato ao erro, porque de fato existe uma relação ali que vai falar sobre o número 10, porém não é para correias planas, né? Então, aqui ele está falando sobre correias planas. Na verdade, na transmissão por polias e correias para o funcionamento, ou para que o funcionamento seja perfeito, é necessário obedecer alguns limites em relação ao diâmetro das polias e também ao número de voltas pela unidade de tempo. Na transmissão por correia plana, a relação de transmissão não deve ser maior do que 6. E na transmissão por correia trapezoidal, esse valor não deve ser maior do que 10. Ou seja, temos o seguinte, que as correias planas a relação tem que ser, no caso, menor do que 6, né? Ou no máximo 6, né? Por isso que eu coloquei aqui menor ou igual a 6, e para correias trapezoidais, menor ou igual a 10. Assim, também está errada a questão de número 129, ok? Então é assim que você deve agir na sua prova para que você consiga a sua aprovação. Tá aí mais uma resolução de questão. Espero ter contribuído para os seus estudos. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.